Pessoal, boa noite. Meu nome é Valdigrey, professor da disciplina de Física, público-alvo para alunos do ensino médio. Na aula de hoje, vamos definir aqui o objetivo da aula, que é sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos aqui definir aqui o objetivo aqui, ó. Definir primeira lei da termodinâmica, aplicação da primeira lei da termodinâmica, definir transformação isotérmica, adiabática, isovolumétrica, isobárica. Usar o diagrama para representar a transformação isotérmica, adiabática e isovolumétrica. Usar o simulador PET através do laboratório propriedades dos gases para explicar a transformação isotérmica, isovolumétrica e isobárica. Então, portanto, nessa aula de hoje, são esses objetivos que vamos usar no estudo da primeira lei da termodinâmica. Então, vejamos aqui, ó. Primeira lei da termodinâmica, definição. Chamamos de primeira lei da termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Portanto, a primeira lei da termodinâmica aqui, ó, nós vamos relacionar ela com as transformação que o gás ocorre, tanto no processo isotérmica, no processo isovolumétrica, no processo adiabática e no processo isobárica. Então, nós vamos, além disso, nós vamos também analisar a questão da temperatura, a questão da variação da energia interna e a questão também do trabalho também. Então, relacionando a primeira lei da termodinâmica com essas transformações que o gás pode ocorrer. Então, vejamos aqui a primeira lei da termodinâmica. Então, observe aqui, ó. Basta acompanhar essa setinha aqui, ó. Eu tenho que é o calor, que é igual a variação da energia interna do sistema mais o trabalho. Essa letrinha aqui, ó. Então, essa letra aqui eu chamo de trabalho. Ok, pessoal? Vejamos aqui, ó. Quando que o calor é maior do que zero? É quando o sistema recebe calor. Então, se o sistema está ganhando calor, significa que está aumentando a quantidade de calor no sistema. Então, o sistema está ganhando, ele está aumentando. Então, portanto, temos que o calor é maior do que zero. Ok, pessoal? É porque o sistema está o quê? Está ganhando calor. Então, ele está aumentando. Quando o sistema começa a perder calor ou ceder calor para o meio externo, ele está o quê? Diminuindo a sua quantidade de calor. Então, temos que o Q é menor do que zero. E quando que ocorre do calor ser igual a zero? Esse processo aqui, ó, chamamos de adiabática. É quando que o sistema não troca calor com o meio externo. Então, se não tem troca de calor do sistema com o meio externo, então essa troca de calor é igual a quanto? A zero. Então, toda vez que você observar que o sistema não troca calor com o meio externo, o Q é igual a quanto? A zero. Agora vamos analisar aqui a questão da variação da energia interna do sistema. Quando que ocorre a variação da energia interna do sistema? A variação da energia interna do sistema, ela depende da variação da temperatura. Então, se está ocorrendo a variação da temperatura, se a temperatura está aumentando, então você está tendo um aumento de energia interna do sistema. Então, portanto, essa variação da energia interna aqui, ó, ela vai ser maior do que zero.
Por que maior do que zero? Porque a energia final, que é o U aqui, ela é maior em relação à energia inicial. Então o sistema ganhou energia devido à variação da temperatura. Então, portanto, a variação da energia interna do sistema é maior do que zero. Ok? Agora vejamos a outra situação aqui. Quando que a variação da energia interna é menor do que zero? É quando a variação da temperatura está ocorrendo o quê? Está diminuindo. Então a variação da temperatura está diminuindo. E isso acaba contribuindo o quê? Também para a diminuição que? Da energia interna do sistema. Porque a variação da energia interna do sistema depende da variação da temperatura. Se a temperatura diminui, a energia interna do sistema diminui. Portanto, a energia final do sistema, que é o U, ela é o quê? Menor em relação à energia inicial. Então, portanto, temos que a variação da energia interna do sistema é menor do que zero. E quando que não ocorre variação da energia interna do sistema? Então basta você pensar na temperatura. Se não tem variação da temperatura, o que significa? Que não tem variação da energia interna, então você tem o quê? Uma constante. Então U é constante. Não tem variação de temperatura. Então, e também não tem variação da energia interna do sistema. Então U vai permanecer o quê? Essa U aqui vai permanecer o quê? Vai permanecer constante. Então nós temos o quê? Um sistema isotérmica. Ok, pessoal? Perdão, nós temos aqui o quê? Um processo que nós chamamos de isotérmica. Ok? Agora vamos analisar aqui em questão do trabalho. Quando que ocorre realização de trabalho? É quando o gás no sistema ele se expande. Então, se ocorre a expansão do gás, está relacionada com trabalho. Então, o trabalho vai ser positivo, maior do que zero, quando ocorre a expansão do gás. Quando que o trabalho é menor do que zero? É quando o gás sofre o quê? Uma compressão. Uma compressão. Ok, pessoal? Então, se o gás sofre uma compressão, então temos que o trabalho é o quê? Menor do que zero. Então, você observa que quando ocorre tanto expansão como compressão do gás, está relacionada com o trabalho. E quando que não ocorre? E quando que o trabalho é igual a zero? É quando o volume permanece o que do gás? Constante. Então, se não tem variação do volume, ok, pessoal? Então, ó, veja bem. Então, se não tem variação do volume, então não tem realização de trabalho, porque o trabalho depende da expansão do gás ou compressão do gás para ocorrer realização de trabalho. Beleza? Então, se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Aqui nós temos o processo que? Isocórica. Ok? Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, a energia interna do sistema. Vejamos aqui. Então, eu tenho essa situação inicial aqui, do sistema aqui. Está com essa temperatura aqui, T1. Então, veja aqui a temperatura aqui, inicial T1. Aqui eu tenho a energia interna aqui, U1. Ok? Então, você observa que o gás ele está se movimentando em diversas direções, está colidindo com a parede e está exercendo uma certa força na parede ou uma certa pressão também. Ok, pessoal? Então, devido à quantidade
de vezes que esse gás colide com as paredes, então você tem o quê? O surgimento da pressão. Beleza? Então agora vamos analisar agora quando eu colocar aqui, ó, uma fonte. Eu pego essa fonte aqui, ó, que está fornecendo calor e aproximo aqui, ó, do sistema. Então veja só, então essa fonte aqui, ela vai fornecer calor para quem? Para o sistema. Então o que vai acontecer com a temperatura do sistema? Então a temperatura do sistema antes era isso, T1. Agora a temperatura do sistema vai ocorrer o que? Vai variar, vai aumentar a sua temperatura. Então se está ocorrendo variação da temperatura, a energia do sistema também está o quê? Está aumentando. Beleza, pessoal? Então veja só aqui, ó. Então você observa que o número dessas colisões com a parede vai aumentar, interna aqui, ó. E a pressão aqui, ó, também, né, vai aumentar. Porque, ó, a quantidade de vezes dessas colisões colidir aqui, ó, vai ser muito maior em relação a essa situação aqui, ó, no início. Ok? Então vejamos aqui, ó. Então o que nós observamos? Que essa fonte externa aqui, ó, cedeu uma certa quantidade de calor que foi o suficiente para variar o que? A temperatura do sistema. Então, devido a essa variação da temperatura do sistema, ocorreu uma variação de energia interna do sistema. Beleza, pessoal? Então, agora vamos analisar aqui, ó. Então, vejamos aqui, ó. Analisando aqui, ó. Então, aqui, agora você consegue observar que a temperatura T2 final ela é maior em relação à temperatura T1 porque houve um aumento de temperatura, ok? E a variação da energia do sistema aumentou também, porque a energia final do sistema aqui, ó, que é o U2, é maior em relação à energia do sistema inicial, devido à variação de temperatura, que a temperatura aumentou. Então, contribuiu para o aumento da energia final do sistema. Então, portanto, temos que U2 é maior do que U1. Ok, pessoal? Então essa energia final aqui do sistema, que é esse aqui, é maior em relação a esse aqui. Beleza? Então, portanto, nós podemos definir aqui que a variação da energia interna é o quê? É maior do que zero. Então, o sistema, ele o quê? Aumentou a sua energia interna devido à variação da temperatura. Então, o sistema ganhou energia. Ok, pessoal? Então, houve um ganho de energia. Então, portanto, temos que a variação da energia interna do sistema é maior do que zero. Beleza? Então, vamos continuar aqui a aula aqui. Agora aqui, o gás realiza trabalho. Então, vamos analisar aqui a situação aqui. Então, observe aqui, essa setinha que eu estou passando aqui, né, usando aqui, ó. Então, veja só, eu tenho essa situação, eu tenho o êmbolo aqui em relação a esse sistema aqui. Então veja só, eu tenho aqui no interior do sistema eu tenho uma certa quantidade de gás que tem um certo volume, vou chamar de V1, volume inicial. Se você chamar de V0 aqui pode ser também, você pode chamar isso aqui de V0, mas aqui eu vou chamar de V1 aqui. Então eu tenho uma certa quantidade de gás aqui dentro. Ok, pessoal? Então, V1 representar o quê? A quantidade de volume aqui, ó, que está sendo ocupado aqui
em relação a essa área aqui, ó. Ok? E aqui, ó, quando eu, em relação a essa fonte aqui, ó, quando eu aproximo aqui do sistema aqui, o que vai ocorrer? Então, essa fonte aqui, ela vai fornecer o quê? Calor para fazer com que ocorra o quê? Variação desse volume aqui, ó. Então, ok, pessoal? Então, na realidade, esse volume aqui, o que vai ocorrer aqui com esse volume do gás aqui? Então, essa quantidade de gás que tem aqui vai receber uma certa quantidade de calor que vai variar a sua energia interna e o número de colisões vai aumentar e vai fazer com que o êmbolo se desloca dessa origem aqui, desse ponto inicial aqui, ó. Tá vendo? Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, o que ocorreu com o gás? O gás, devido à quantidade de calor que o sistema foi absorvendo, houve uma variação da temperatura. Essa variação da temperatura contribuiu para o aumento da energia interna do sistema aqui e a quantidade do número de colisões com o êmbolo foi maior e o gás acabou realizando o quê? Um trabalho. Então conseguiu deslocar o êmbolo dessa posição até aqui. Portanto, o gás realizou o quê? Um trabalho positivo. Ok, pessoal? Então basta você observar. Então, se o gás realiza um trabalho sobre o sistema, o trabalho é o quê? É positivo, maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque o volume V2 aqui, ó, final é maior em relação ao volume inicial. Então, se o volume final é maior em relação ao volume inicial aqui, ó, então volume final maior em relação ao volume inicial, o trabalho é positivo, porque o gás realizou um trabalho sobre o sistema. Beleza, pessoal? Então, ok? E uma outra observação importante aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Então, se você o gás consegue deslocar o êmbolo dessa posição até essa posição aqui, ó, devido a essa fonte que está cedendo calor aqui para o sistema, então você observa que produz o que? Um deslocamento. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, ok? Porque essas partículas de gás aqui, ó, ela está exercendo uma certa quantidade de força aqui, ó, sobre o êmbolo. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo. Beleza? Então vamos aqui, continuando a aula. Agora vejamos aqui, ó, trabalho realizado sobre o gás. Então, agora é só você pensar. Então, eu tenho o volume inicial aqui, tá, com essa quantidade de volume aqui V1. E aqui também você observa que o número de colisões aqui, ó, colidindo com a parede e com o êmbolo. Ok? Agora você imagina o seguinte. Agora eu vou pegar, pode ser a sua mão, isso aqui, ó, pode ser sua mão aí. Agora você exerce uma determinada força aqui, ó, constante, sobre o sistema. O que vai ocorrer? Você vai conseguir deslocar esse êmbolo dessa posição até essa posição aqui, ó, aonde que eu estou com a setinha. E o que mais que você consegue observar aqui? Você observou que você está o quê?
comprimindo o gás. Comprimindo o gás. Então, ok, pessoal? Então, o volume final do gás aqui, ó, ele fez o quê? Volume final do gás. Ele diminuiu, devido que o sistema sofreu o quê? A realização de um trabalho. Então, portanto, temos que o volume final do gás é menor em relação ao volume inicial aqui, ó, devido o sistema sofrer a realização de um trabalho. Então, o êmbolo estava nessa posição, sofreu a realização de um trabalho, deslocou desse ponto até esse ponto, o volume final do V2 diminuiu porque o gás sofreu uma compressão e o volume inicial do gás aqui, ó, é maior em relação ao volume final aqui, ó. Beleza? Então, portanto, temos aqui nessa situação que o trabalho é o que? Menor do que zero. Beleza, pessoal? Então, toda vez, lembre, uma observação importante. Se o gás ele tem a capacidade de realizar trabalho sobre o sistema, o trabalho é positivo, porque o volume final do gás é maior em relação ao volume inicial do gás. E quando o sistema sofre trabalho sobre o sistema, então, portanto, o volume final é menor em relação ao volume inicial. Nesse caso, essa situação aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir. Continuar a aula. Então, aqui temos aqui uma atividade aqui, na realidade aqui já está resolvida aqui, né? Então, vamos observar aqui, ó. Então, vejamos aqui, ó. Ao receber uma quantidade de calor Q, que é 50 joule, olha a unidade aqui em joule, um gás realiza um trabalho igual a 12 joule. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era U igual a 100 joule. Qual será esta energia após o recebimento? Então, ele quer saber qual que é a energia final interna do gás após. Ok, pessoal? Ao recebimento. Então, basta aplicar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é igual o trabalho mais a variação da energia interna do sistema. Então, 50 é a quantidade de calor, substituindo aqui, ó, 50 é igual 12 é o trabalho realizado, positivo, 12. Ok, pessoal? Então, é o sistema que realiza um trabalho, né? Que é o gás, né? Realiza um trabalho sobre o sistema. Então, 12 aqui, mais ΔU é a variação da energia interna, que significa, o que é o ΔU? É a variação da energia final menos a inicial. Então, o U aqui é a energia final, menos, antes era 100, né? Então, menos antes, que era a energia inicial, menos 100. Ok, pessoal? Então, coloca aqui um parênteses aqui, e depois é só fazer o jogo de sinal aqui, ó. Então, vejamos aqui. Então, vai ficar 50, que é igual a quanto? 12. Ok, pessoal? Então, 12 aqui. Aí você faz o jogo de sinal aqui, ó. Então, vamos... Aqui, na verdade, ó, mais vezes mais, dá esse mais U aqui. Ok? Ó, mais vezes menos dá menos 100. Então ficou 12 menos 100 mais U. Beleza? Resolvendo aqui. Então vai ficar o quanto? 50, que é igual a 12 menos 100. 12 menos 100 é quanto? 12 menos 100 é igual a quanto? A menos... Quanto, pessoal? 88. Não é isso? Então fica menos 88
mais U, mais U. Agora, resolvendo aqui, ó. Então, aqui vai ficar o U, que é igual ao quê? Então, menos 88 passa para cá, vem somando, né? Com mais 50, com mais 88, vai dar a energia final vai ser quanto? Quanto que vai ser a energia final? 138 joules. Esse valor aqui, ó, dá 138 joules. Significa que o sistema, o quê? Ganhou energia. Ok? Então o sistema ganhou energia. Então, portanto, esse valor aqui, ó, ele é positivo. Então o sistema ganhou energia. Não houve perda de energia. Beleza, pessoal? Então vamos seguir para frente. Ok? Então aqui é muito fácil. Então vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui agora, ó, transformação isotérmica. Vamos analisar. O que é uma transformação isotérmica? Então aqui temos nessa reta vertical, eu tenho a pressão. E aqui nessa reta aqui, ó, horizontal, temos aqui o volume. Aqui, ó, eu tenho um sistema aqui que está recebendo uma certa quantidade de calor, que eu tenho um volume inicial aqui, eu tenho um volume inicial e eu tenho uma temperatura aqui também, valor da temperatura. Ok, pessoal? Então, se esse gás está recebendo uma certa quantidade de calor, então ocorre o quê? Uma variação do volume aqui, ó. Então, volume do gás. Agora eu tenho o volume final do gás aqui, ó, V2. Tá vendo? Então, desse ponto até esse ponto, aqui, né? Você tem, ó, o volume V2, que é o volume final do gás. Então você observou que houve uma expansão aqui, ó, desse volume, porque está recebendo uma certa quantidade de calor, que é o delta Q aqui. Então delta Q é a variação da quantidade de calor que o sistema está absorvendo. Então o sistema absorveu essa quantidade de calor e esse êmbolo foi deslocado desse ponto até esse ponto aqui, ó. Então aqui temos V2, o volume final aqui. Ok, pessoal? E aqui eu tenho a temperatura. Então, na transformação isotérmica, temos que a temperatura, ela não varia. Por que a temperatura não varia? Porque não tem variação da energia interna do sistema. Então, ok, pessoal? Então, ó, a temperatura aqui, ó, T1 é igual a T2. Então, nessa curva aqui, ó, em qualquer ponto dessa curva que você pegar, a variação não tem variação de temperatura aqui. Então, a temperatura aqui, ó, ela é constante. Então, nós chamamos de isotérmica, ok? Então, essa curva que você vê aqui, ó, ela é chamada o quê? De hipérbole equilátera. Então, aqui, ó, essa curva aqui, ó, chamamos de hipérbole equilátera, ok? Então, em qualquer ponto que você pegar sobre essa curva aqui, a temperatura ela é constante. A temperatura não varia, ok, pessoal? Beleza? Então, vamos continuando aqui, ó. Agora, vamos aplicar aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica aqui, ó, que é isso aqui, ó, delta U, que é igual a delta Q menos o trabalho. Aqui, ó, tá aparecendo um W, que eu estou chamando de trabalho, tanto faz. Antes, eu estava chamando o trabalho de, que aquela letrinha chamava de tal, significava trabalho. Mas, quando você vê o W aqui, ó, tanto faz. Você poderia vir aqui e chamar de tal aqui, que
tem o mesmo significado de trabalho também. Então, nessa situação aqui, ó, nós temos que o W representa o trabalho. Viu, pessoal? É porque, como eu peguei esses gráficos aqui, ó, da internet, essas imagens, então, o trabalho pode ser representado com essa letra ou com a letra anteriormente que eu já tinha mostrado. Tanto faz. Então, a ideia é a mesma. Ok, pessoal? Então, vamos lá analisar aqui. Então, continuando a nossa análise. Então, temos que ΔU é a variação da energia interna do sistema, que é igual à variação da quantidade de calor. Ok, pessoal? Que o sistema está recebendo, menos o trabalho. Beleza? Então, vejamos aqui. Ó. Então, analisando. Então, você sabe que a variação da temperatura na transformação isotérmica é quanto? É zero. Se a variação da temperatura é igual a zero, a variação da energia interna é igual a quanto? A zero. A variação da energia interna do sistema depende do que? Da variação da temperatura. Beleza, pessoal? Agora, só substituindo os valores aqui, ó. Então, você sabe que a variação da energia interna é igual a zero. Por quê? Não ocorre variação de temperatura, então é zero. Então sobrou quem? ΔQ menos o trabalho. Ok, pessoal? Então resolvendo aqui vai ficar quanto? Então lembre-se, se você pegar ΔQ e passar depois da igualdade aqui, vai ficar menos ΔQ, que é igual a menos o trabalho. Então se você multiplicar aqui por menos 1, então menos 1 vezes menos o ΔQ, então menos vezes menos vai dar o ΔQ positivo. E menos vezes menos o trabalho vai dar o trabalho positivo. Então ΔQ é igual ao trabalho. Então a variação da quantidade de calor é igual ao quê? Ao trabalho. Então, ok, pessoal? Que foi realizado aqui, né? Para deslocar o êmbolo, que o gás realizou, né? Para deslocar o êmbolo daqui até esse ponto aqui, ó, que é o volume final. Então, a variação da quantidade de calor foi igual ao que? O trabalho realizado aqui, ó, sobre o êmbolo, daqui até aqui. Beleza? E um outro fato importante que eu estava esquecendo aqui de citar. Vejamos aqui, ó. Aqui você tem, ó, essa área aqui. Tá vendo que tem uma área aqui abaixo dessa curva aqui? Da isotérmica aqui, ó. Que tá pintada aqui de amarelo. Então, na realidade, aqui, ó, você tem o quê? Uma realização de um trabalho aqui, ó. Então, ok, pessoal? Então, tá vendo? Então, eu tenho a realização de um trabalho aqui. Em relação a essa área aqui, ó. Ou basta você calcular aqui também, ó, o trabalho. Pode calcular também, né? O trabalho é igual ao valor da determinada pressão que o gás está sofrendo aqui, ok? Mas, então basta você pegar trabalho é igual a pressão vezes, abre um parênteses, V2 menos V1, fecha o parênteses, então aí você tem, ó, trabalho é igual a pressão vezes, dentro do parênteses, volume final menos o volume inicial, fecha o parênteses. Aí você pode calcular o trabalho assim também. Ok, pessoal? Então, antes de ir para frente, vamos ler aqui, ó. Então, veja só. Então, vamos com calma aqui. Então, ó, todo o calor fornecido ao gás é transformado em energia mecânica. Não sobra energia para variar a energia interna. Então, o que significa? Então, todo o calor que é fornecido ao gás é o quê? É transformado em energia mecânica. Então, não sobra energia
para variar a temperatura, para variar a energia interna do gás. Então, ok, pessoal? Ou também para, se ocorre variação de energia interna, então significa que tem variação de temperatura, né? Então isso não ocorre, né? Então, ok, pessoal? E uma outra observação importante aqui, ó. As transformações isotérmicas devem ser lentas para que o gás troque calor na mesma medida que troca trabalho. Então, nas transformações isotérmicas, devem ser lentas para que seja capaz o gás o quê? Que troque calor na mesma medida que troca trabalho. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para continuando. Agora aqui, ó, transformação adiabática. Então veja aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, pressão e aqui eu tenho volume. Então na transformação adiabática, observamos aqui. Lembrando que essa aqui, ó, são as curvas da isotérmica. Ok, pessoal? Então aqui eu tenho essas curvas aqui da isotérmica aqui. Então vejamos aqui, ó. Então eu tenho uma certa quantidade de volume inicial. Então delta Q é igual a zero. Então você já sabe na transformação adiabática, nós vimos anterior, que o sistema não troca calor com o meio externo. Portanto, temos que a variação da quantidade de calor é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, ok? Aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Então, ok, pessoal? Então veja só aqui. Então eu tenho aqui, ó, volume inicial. Tá, aqui eu tenho volume inicial aqui, V1. E aqui eu tenho o que? O volume final do gás aqui, ó. Volume final. V2 desse gás. Beleza, pessoal? Então vamos ver as condições aqui, ó. Então na transformação adiabática ocorre sem que haja trocas de calor entre o sistema e o meio externo. Isso geralmente é obtido num processo rápido. Então vejamos aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa curva da isotérmica, que eu tenho a temperatura inicial T1, e aqui eu tenho a temperatura T2, que é a temperatura final do gás. Então, em relação a essa isotérmica, em relação a essa aqui, ó, como essa está afastada dessa aqui, a temperatura dessa aqui, ó, da T1, ela é maior em relação a essa aqui, ó, a essa curva aqui, ó, da isotérmica T2, viu, pessoal? Então, quanto mais essa isotérmica afastada aqui, ó, a temperatura dela é maior. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui, ó, sobre essa curva aqui, ó, em qualquer ponto que você pegar, a temperatura ela se mantém o quê? Constante. A temperatura não varia. Ok? Então, ó, a temperatura nesse ponto aqui, ela é maior em relação à temperatura no ponto T2. Esse ponto que você vê daqui, que tem essa reta aqui, ó, que você vê, ó, até aqui, ó, aqui nós temos o que? Uma adiabática. Essa adiabática aqui, ó, ela, o que ocorre aqui na adiabática? Ela não troca calor com o meio externo. Então, ok, pessoal? Então aqui eu tenho uma adiabática que ela não permite que haja troca de calor com o meio externo do sistema, né? Então não permite que o sistema troque calor com o meio externo. Então aqui eu tenho uma adiabática. Então analisando aqui, ó. Então delta Q vai ser igual a quanto? A zero. Ok, pessoal? Então beleza? Igual a zero. Porque não tem troca de calor com o meio externo. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, ΔU que é igual a menos ΔQ, menos o trabalho, então temos que ΔU é igual a variação da quantidade de calor com o meio externo é igual a zero, menos o trabalho. Então, ΔU é igual a quanto? Menos o trabalho. Então, ok, pessoal? Então, por que menos o trabalho?
Por que que, ó, ΔU é igual a menos o trabalho? Porque o gás realizou é, um trabalho sobre o êmbolo, na transformação adiabática aqui. Então ele acabou o quê? Consumindo energia. Então, ok, pessoal? Então, por isso, menos o trabalho aqui, ó. Então, ele acabou o quê? Consumindo uma certa quantidade de energia para realizar esse trabalho do gás, né? Então, ele consumiu a própria energia do gás, que realizou o trabalho sobre o sistema. Então, portanto, por isso que o trabalho é menor do que aparece esse sinalzinho negativo aqui, né? Então, ok? Então, continuando aqui. Então, ó, transformação isovolumétrica. Então, na transformação isovolumétrica, o volume vai permanecer constante. O volume aqui, ó. Então, o volume permanece constante, essa aqui é as curvas da isotérmica. Ok, pessoal? Mas a temperatura aqui, ó, em relação a esse ponto aqui, ó, ela é menor. Então, a temperatura T1 ela é menor e a temperatura nesse ponto T2 ela é maior. Então, você observa aqui na transformação isovolumétrica e a temperatura aqui varia, né? E o volume mantém constante. E a pressão também pode variar também aqui, né? Então, ok, pessoal? Então, a pressão aqui varia também. Então, aqui, ó. Então, vejamos aqui, ó. Então, você sabe que o volume V1 é igual ao volume V2. Então, não tem variação de volume aqui. E se não tem variação de volume, a realização do trabalho é quanto? É zero. Então, basta você vir e aplicar a segunda lei, a primeira lei da termodinâmica aqui, ó. Ok, pessoal? Então, V1 é igual a V2 ou V2 é igual a V1. Volume é constante. Beleza? Então, lembrando que a temperatura nesse ponto é maior em relação a esse ponto aqui, né? Então, a temperatura T2 maior do que T1. Então, vamos fazer a aplicação aqui da primeira lei da termodinâmica na transformação isovolumétrica. Então, na transformação isovolumétrica, ΔU é igual a menos ΔQ, menos o trabalho. Então, ΔU é igual a ΔQ, como a variação do trabalho é zero, então substitui aqui zero. Então, ficou quem? ΔU é igual ao quê? Então, a variação da quantidade de energia é igual à variação da quantidade de calor. Beleza, pessoal? Então, isso significa que nós temos o quê? Que o volume mantém o quê? Constante. Então, ok, pessoal? Beleza? Então, vamos seguir para frente. Então, transformação isobárica. Então, na transformação isobárica, agora que você sabe que a pressão vai manter constante, a pressão aqui, e aqui eu tenho volume. Então, basta você observar aqui, pessoal. Deixa eu só... Não, vamos continuar aqui. Então, olha só aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Aqui eu tenho essas isotérmicas aqui e essa aqui. Então, nesse ponto, a temperatura T1 ela é menor em relação à temperatura T2 aqui. Ok? Então, temperatura T2 é maior em relação a T1. E aqui, como nós estamos tratando de uma transformação isobárica, então P2 é igual a P1, nesse ponto aqui, ó. Então, a pressão aqui, ó, ela é constante aqui, ó. Não ocorre variação da pressão. Beleza? E em relação aqui, eu tenho uma área aqui, ó. Tá vendo? Pintado de amarelo aqui. Então, eu tenho a área aqui, ó. Então, essa área aqui, ó. Ok, pessoal? Então, eu tenho essa área aqui. Então, aqui eu posso calcular aqui, ó. Então, trabalho é igual a pressão. Tá aqui. Vezes, abro parênteses aqui, né? Antes, volume final menos o volume inicial. Então, eu posso calcular o trabalho realizado aqui, ó. Então, ok, pessoal? Lembrando aqui, ó, que eu tenho o sistema aqui
porque está recebendo uma certa quantidade de calor e o volume do gás, ó, se expandiu. Então tem V2 aqui, ó. Aqui é o volume inicial. Aqui eu tenho V2 aqui, ó. Beleza? Então ΔU é igual a ΔQ menos o trabalho. Beleza, pessoal? Então, ok? Então a pressão aqui, ó, ela mantém constante. Então você não tem variação de pressão. Ok? Então só lendo aqui, ó. Então calor é fornecido ao gás que, aumentando sua temperatura, apresenta um aumento na energia interna. Como o gás aumenta de volume, trabalho é realizado pelo sistema. Então, ok, pessoal? Então, se o gás aumenta de volume, é porque o gás ele recebeu essa certa quantidade de calor e foi capaz de realizar um trabalho sobre o êmbolo. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos para o próximo. Então vejamos aqui, ó. Então, atividade 1. Em um processo termodinâmico em que ocorre a expansão adiabática de um gás ideal, é correto afirmar que, letra A. Então veja só, então a transformação é adiabática. Letra A. Ocorre um aumento na energia interna durante a expansão do gás. Então, se o gás está expandindo, o que vai ocorrer com a energia interna dele? Na transformação adiabática. Então o gás ele vai o quê, pessoal? Vai sofrer uma redução de energia. Porque o gás está realizando trabalho sobre o sistema. Então ele está consumindo energia. Então ocorre o quê? Uma redução da energia. Então a alternativa que temos que marcar aqui é a letra B. Então vejamos aqui, ó. Então, durante a expansão adiabática, o gás aumenta de volume, realizando assim certa quantidade de trabalho sobre o meio externo. Isso faz com que a energia interna do gás seja reduzida, uma vez que nenhuma troca de calor acontece no processo. Então, ok, pessoal? Então, troca de calor não ocorre com o processo em relação ao meio externo, porque o processo é adiabático. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. A C aqui, ó. Ocorre realização de trabalho sobre o sistema? Não. Na verdade, é o gás que está realizando um trabalho sobre o sistema. D. Ocorre um aumento de temperatura do gás? Não. Então, ó, se na B aqui, que é a correta, ó, ocorre uma redução da energia, então a temperatura faz diminuir, né? É o contrário. Então a temperatura aqui tem que diminuir. Então, ok, pessoal? Viu o tanto que foi fácil responder essa questão? Então a alternativa correta é a alternativa B. Então chegamos aqui no final. Aqui eu tenho as referências bibliográficas, da onde que eu peguei a imagem e o conteúdo, ok? Agora eu vou utilizar o PET, o simulador PET. Ok, pessoal? Então vamos aqui utilizar aqui o simulador PET aqui. Então vejamos aqui, ó. Então eu tenho aqui o simulador FET. Eu falei PET, mas não é. O correto o nome é FET. Ok, pessoal? Então vou usar o simulador aqui, ó, propriedade dos gases. Beleza? Então vejamos aqui, ó. Então eu vou manter aqui, ó, alguma coisa aqui constante. Eu posso manter o volume constante, eu posso manter a temperatura, pressão e assim por diante. Então veja só. Aqui eu tenho a temperatura em Kelvin, Celsius eu vou deixar em Kelvin. E aqui eu tenho a pressão aqui, ó, tá em ATM. Ok, pessoal? Poderia deixar em PA, Pascal, ok? Então poderia deixar aqui a temperatura aqui em PA, quilopascal, ou em ATM. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar.
aqui eu tenho uma certa quantidade, eu tenho essa área aqui, e essa área eu vou preencher aqui com uma certa quantidade de gás, e aqui eu tenho uma fonte externa, que eu posso fornecer calor ou retirar, vai depender do que eu marcar aqui, ó, da situação. Então vejamos aqui, então eu vou colocar uma certa quantidade de gás, coloquei, observe a pressão, ó. Então quanto maior o número de colisões em relação ao sistema aqui, ó, você vê que a pressão vai aumentar, ó. Vem cá, ó, não marquei nada, ó. Aqui, pessoal, e a temperatura aqui está 300 Kelvin. Eu posso vir, ó, fornecer calor, variar aqui a energia interna do sistema, fornecendo calor, ou eu posso reduzir a energia interna do sistema aqui, ó, retirando o calor. Então, se eu retiro calor, a variação de temperatura vai ser menor, então a temperatura vai diminuir. Beleza, pessoal? Então, deixa eu colocar mais um pouco de gás. Lembrando que esse gás aqui, aqui tem as informações aqui da partícula. Então, é um gás pesado em relação a esse gás aqui, que é leve. Então, eu vou usar esse gás aqui, que é um gás pesado, em relação a esse. Então, vou colocar mais uma certa quantidade de gás. Você observa que a pressão varia. Eu vou aumentar aqui, vou fornecer uma certa quantidade de calor. Então, a temperatura variou porque o calor está sendo transferido dessa fonte para o sistema devido à diferença de temperatura. Então você tem o que? A transferência de calor para o sistema, que tem a capacidade de variar a energia interna do sistema. Ok, pessoal? E aqui é o termômetro. Então agora eu vou marcar aqui o volume constante. Então você sabe, quando que eu marcar o volume constante, o que vai ocorrer? Eu posso vir cá, fornecer calor, eu vou conseguir variar a pressão e a temperatura. Mas o volume do gás aqui vai permanecer o quê? Constante em relação a essa área aqui, ó. Ok, pessoal? Então você pode observar que a pressão aqui está variando. Então vem cá, ó, posso fornecer, posso diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, a energia interna do sistema tá ok, ó, tá diminuindo, e o número de colisões desse gás é menor, e a pressão vai o que? Vai diminuir. Então, ok, pessoal? Beleza? Então vamos seguir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar a temperatura constante. Ah, perdão. Então, qual que é o processo que nós chamamos quando o volume é constante? Isovolumétrica. Ok, pessoal? Então, quando o volume é constante, nós temos a transformação isovolumétrica. E aqui eu vou marcar a temperatura constante. Agora eu vou ter uma transformação que é isotérmica, no qual eu mantenho a temperatura constante. Beleza? Então, ó, eu posso colocar, posso aumentar certa quantidade de gás pesado aqui. Vou aumentar o número de colisões aqui com a parede, aqui no interior do sistema, e a pressão vai variar aqui. Então a pressão vai aumentar. E a temperatura não varia. Ok, pessoal? Aí eu posso comprimir aqui, ó. A temperatura mantém constante, mas a pressão, ó, ela aumenta. Porque o gás está sendo comprimido, então a pressão vai aumentar, mas a temperatura vai ficar o quê? Constante. Beleza? E o volume aqui, ó, vai diminuir também, né? Se eu fizer isso aqui, aumentar essa área aqui, então o volume vai aumentar e a pressão do gás vai o quê? Vai diminuir. Ok, pessoal? Viu que legal? Bacana, né? Beleza? Então agora vamos para o próximo aqui, ó. Então eu vou marcar aqui, ó,
Veja uma característica importante aqui. Então eu marquei aqui, é a pressão constante. O que vai ocorrer aqui se eu fornecer calor? Ó, apareceu a informação, ó. A pressão não pode manter constante. O volume seria o quê? Muito grande, então tá vendo? Então se você manter a pressão constante nessa situação aqui, o que vai ocorrer? O volume vai ser o quê? Muito grande, né? Então já aparece a informação aqui, né? Então deixa eu voltar de novo. Vou comprimir aqui o gás. Opa! Então deixa eu marcar aqui que a pressão constante. Eu vou vir e vou fornecer calor. Quando eu forneço calor, a pressão permanece constante, o volume vai o quê? Vai aumentando. Então se o volume vai aumentando, o que vai ocorrer? Se você mantém a pressão constante. Então se você mantém a pressão constante e fornecendo calor ao sistema, o que vai ocorrer com o volume vai ser muito grande, né? E você observa que a temperatura aumenta, né? Também, né? Então, ok, pessoal? Vou fazer de novo aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu desmarcar aqui, colocar nada aqui. Deixa eu voltar aqui. Fazer assim. Então, vou observar pressão constante. Então, vem cá, ó, a temperatura. Então, a temperatura está variando, a pressão está constante e o volume está aumentando. Então, se você mantém a pressão constante e está fornecendo calor, vou parar de fornecer calor. Agora eu vou retirar. Então, se eu retiro uma certa quantidade de calor, a pressão mantém constante, a temperatura diminui. Então, ok, pessoal? Olha lá. Então, ó, a pressão não pode manter constante. O volume seria muito pequeno, tá vendo? Então, isso aqui é um fato, né? E agora, se eu manter aqui a pressão constante, o que vai ocorrer com a... Opa. Deixa eu manter aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, tá vendo, pessoal? Se eu aumentar aqui, ó, o que vai ocorrer? O que ocorre com a temperatura? Se eu diminuir a área, isso aumenta a área. A temperatura fez o quê? Ó, se eu aumentar a área, quando eu permaneço com a pressão constante, se aumenta aqui essa área aqui, então o volume vai aumentar, a temperatura vai o quê? Vai aumentar. Se eu comprimir aqui, então, o que vai ocorrer com a temperatura? A temperatura vai diminuir do gás, mas a pressão permanece o quê? Constante. E o volume aqui, ó, do gás diminui, né? Não tá vendo a relação? Legal, né? Então, se aumenta a temperatura, ó, o volume aumenta. Então, isso aumenta a área aqui. Então, o volume aumenta e a temperatura aumenta também. E a pressão permanece constante. Se eu diminuir aqui, ó, a área, eu estou comprimindo o gás, então o volume diminui e a temperatura aqui, ó, diminui. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Se caso você tiver dúvida, eu vou te ajudar aqui, ó. Então, ó, você pode vir cá, digitar aqui, ó, nessa área aqui, ó, FET, não PET, é FET, viu? Aí você vem cá, ó, vê o que apareceu? Então apareceu aqui, ó. Geralmente deveria aparecer isso aqui, ó. Deixa eu ajudar aqui. Então, FET e não PET. Deveria aparecer assim, ó. Aí você vem cá, escolhe esse aqui. Espera um pouco porque a internet aqui não tá boa, então, ó, então tem simulações de física, química, matemática, ciência, biologia, ok? Então vou escolher física, porque o objetivo da aula está relacionado com o conteúdo de física.
que é a termodinâmica relacionada à primeira lei da termodinâmica. Então você vem cá, ó, tem diversas simulações. Então, pessoal, tome cuidado, ó. Então, ó, se você não conseguir abrir a simulação, então você tem que abrir, você tem que procurar um programa igual que está aparecendo esse símbolo aqui e baixar aí no seu computador para você ter acesso a essas simulações aqui. Então, ok? Então poderia vir cá, movimento, trabalho, energia, calor, mas não. Mas eu vou procurar aqui para você ver. Então tem diversas simulações. Então que é propriedades do gás. Então propriedades do gás. Vamos passando aos poucos aqui. Enquanto isso você vai observando as diversas transformações. Então você vai observando aqui as diversas simulações, né? Ok, pessoal? Então vamos aqui. Então, vamos procurar. Ó, estou passando. Então, propriedades do gás. Tá aqui, ó. Então você vem cá, clica aqui em cima, abre. Espera um pouco. Se você quiser saber sobre, basta clicar aqui, ó. Espera um pouquinho. Então, ok, pessoal? Então aparece algumas informações aqui, ó. Lei do gás e etc. Então vou só te mostrar aqui, ó. Aí depois, quando você tiver algum tempo disponível, você pode vir cá e ler essas informações aqui. Então voltando aqui, ó, clica aqui. Se você não conseguir acessar propriedades do gás, é porque você tem que baixar um programa que tem esse símbolo aqui, ó. Ok? Então vou clicar aqui e eu vou abrir agora a simulação. Ok, pessoal? Então aí você pode escolher aqui, ó, propriedades do gás ideal, né? Você pode escolher essa, ou essa, ou essa, ou essa. Então eu vou clicar nessa. Aí, ó. Chegamos na simulação no qual eu trabalhei hoje na aula. Então por hoje na aula é só. Até a próxima aula. Muito obrigado e um forte abraço. Ok, pessoal? Então até mais.